O livro de Jó ensina a mesma lição de que Deus prova seu povo para que aprenda a confiar nele e somente nele para todas as coisas. Na verdade, Deus projetou este livro como um padrão para nos ajudar a provar e fortalecer a nossa fé. Provações virão em nosso caminho, perda de saúde, perda de familiares e amigos e até a própria morte. Mas a questão é clara: viveremos pela fé como Jó viveu? Ou viveremos pela vista como muitos dos filhos de Israel viveram no deserto? Bem como a maneira como o mundo vive diariamente. A história de Jó é registrada para que possamos ter ajuda para viver calamidades enquanto confiamos em Deus. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, hoje aqui sentada após uma cirurgia. Para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. A lição de hoje é a lição 10. Quando os pais sepultam os seus filhos. O texto áureo nos diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. A verdade prática nos diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. Praticamente, irmão, todos experimentarão uma calamidade, uma tragédia amarga, mais cedo ou mais tarde. E você pode vivenciá-lo antes do tempo. Quase certamente parecerá absurdo, sem sentido e imerecido quando isso chegar. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó, capítulo 1, do versículo 13, depois versículo 16 ao 19. Os objetivos da lição é descrever a família de Jó, depois refletir a respeito de como lidar com a morte na família e conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a família de Jó. Subtópico 1, quem era Jó? Além dele ser de Uz, a atual Arábia Saudita, a primeira coisa que a Bíblia nos diz sobre Jó é que ele era justo e piedoso, irrepreensível e reto, um homem que temia a Deus e evitava o mal. Pode-se supor a partir desses dois primeiros versículos que Jó era um homem simples de meios humildes, porque é uma pessoa rara cujo coração está fixo em Deus e também tem tudo o que essa vida tem a oferecer. Mas Jó era um homem muito rico e grande para os padrões do mundo da época. Ele tinha 10 filhos, muitos servos e seu gado contava aos milhares. Ele foi o maior homem entre todos os povos do Oriente, grande para os padrões do homem e para os de Deus. Podemos supor que todas as necessidades que Jó tinha foram atendidas e todos os desejos foram realizados. Subtópico 2, a esposa de Jó. Irmãos, nenhuma mulher na história foi tão severamente condenada por tão poucas palavras. Ela só aparece por um momento e pronuncia cerca de 10 palavras. Com base nessas poucas palavras, ela foi psicanalizada por pregadores estudiosos e eles concluíram: ela era para Jó o que Judas era para Jesus. Existe uma coisa chamada síndrome do sobrevivente. É quando a tragédia chega e muitos parece querer escapar do perigo. Essas pessoas sentem culpa, depressão e sua mente continuamente as leva de volta à tragédia.
Durante séculos, ninguém nunca parou para considerar que os 10 filhos de que Jó perdeu também foram seus filhos e que, como mãe, ela teria uma luta mais severa com o luto até do que Jó teve? Além disso, ao fato de que ela agora, além de tudo, tem um marido que está desamparado e aparentemente travando uma batalha sem esperança contra uma doença temida. Muitas vezes é mais difícil assistir a um ente querido sofrer do que sofrer a si mesmo. Durante séculos, os homens olharam para a esposa de Jó como uma espectadora não envolvida, que poderia ter sido um grande encorajamento ao pobre Jó em seu momento de necessidade. Mas ela explodiu. Ninguém nunca se preocupou em perguntar para que ela estava, o que ela estava sentindo. Todos falam do grande sofrimento de Jó, mas poucos falam sobre o sofrimento maior de sua esposa. Não podemos vê-la como uma ferramenta de Satanás, tentando fazer com que Jó se volte contra Deus. Devemos enxergá-la como uma mulher em desespero, que não aguenta mais a mágoa de ver o marido morrer, uma morte lenta e agonizante. Ela está, portanto, exortando a acabar com isso rapidamente. Foi uma crença comum da época de que a morte súbita resultaria em amaldiçoando a Deus. Ela dizia que ele deveria se suicidar. O motivo dela foi misericórdia, pois ela estava defendendo a morte por misericórdia. Jó claramente a repreende por seus conselhos desesperados. E diz que isso é uma loucura, que ela está com raiva. O que temos aqui nesse casal é uma experiência comum. Duas pessoas lidando com a tragédia com duas diferentes perspectivas, ambas representando milhões de personalidades. A reação dela é tão comum e tão normal quanto a de Jó. Esse negócio de ela ser cúmplice do diabo não passa de uma calúnia contra uma mulher piedosa. Deus não a condena. E ele teve uma boa chance no final quando condenou os amigos de Jó. Mas Deus obviamente não a via como uma inimiga cruel. Em vez disso, Deus, ela se torna a esposa e a mãe da família ideal novamente. E vive feliz para sempre na bênção de Deus. Eu prefiro ver uma mulher de Jó à luz da Bíblia. O tratamento de Deus para com ela e o amor de Jó por ela e não na luz das histórias condenando-a. Subtópico 3, os filhos de Jó. Os versículos 4 e 5 descreve um exemplo específico do temor de Jó a Deus e retidão para com seus filhos. Toda vez que seus filhos e filhas se reuniam para uma festa, Jó se levantava cedo de manhã no dia seguinte e oferecia holocausto para cada um. Caso algum deles tivesse pecado ou amaldiçoado a Deus em seu coração, em outras palavras, ele era extremamente zeloso pela honra do nome de Deus. Para que não fosse profanado, e ele era extremamente vigilante pelo bem de seus filhos, não querendo que nenhum deles viesse à ruína, como qualquer pai. Nisso são descritas as vidas de dois tipos diferentes de pessoas. Os primeiros, os filhos e filhas de Jó, muitas vezes festejando, por causa de sua riqueza, viviam extravagantemente, ganhavam e jantavam e contendo do seu coração e desfrutavam da alta qualidade de vida trazida pela riqueza material. Vivendo tal vida, era inevitável que muitas vezes pecassem e ofendessem a Deus. Ainda assim, não se santificavam nem ofereciam holocausto. Você não vê isso nas Escrituras. Você vê então que Deus não tinha lugar em seus corações, que eles não pensavam nas graças de Deus, nem temiam ofender a Deus, muito menos temiam renunciar a Deus em seus corações. É claro que nosso foco não está nos filhos de Jó, mas no que Jó fez quando confrontado com tais coisas. Esta é a outra questão descrita na passagem, de que envolve a vida cotidiana de Jó e a substância de sua humanidade. Onde a Bíblia descreve a festa dos filhos e filhas de Jó, não há menção de Jó. Disse apenas que seus filhos e filhas muitas vezes comiam e bebiam juntos.
Em outras palavras, eles não realizavam festas nem se juntavam a seus filhos e filhas para comer extravagantemente. Embora rico e possuidor de muitos bens e servos, a vida de Jó não foi luxuosa. Ele não foi seduzido por seu ambiente de vida superlativo e ele não fez por causa da sua riqueza empanturrar-se dos prazeres da carne ou esquecesse de oferecer holocaustos e muito menos fez com que ele gradualmente evitasse Deus em seu coração. Evidentemente, então, Jó era disciplinado em seu estilo de vida. Não era ganancioso ou hedonista como resultado das bênçãos de Deus para ele, e ele não se fixava na qualidade de vida. Em vez disso, ele era humilde e modesto, não era dado à ostentação e era cauteloso e cuidadoso diante de Deus. A sinopse da lição, tópico 1, diz: Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Tópico 2, lidando com a morte dentro da família. Subtópico 1, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Lidar com a morte, irmãos, pode nos aproximar de Deus mais ainda, mas também pode nos fazer questionar seu plano. Podemos levar nossas perguntas a Deus em oração. Nas Sagradas Escrituras, Deus fornece respostas para muitas perguntas difíceis sobre a vida e a morte. Na própria dor de Jó, o fez perceber como é fácil ser como um dos amigos de Jó. É tão fácil suportar as tristezas alheias e dar conselho, mas é tudo assim muito superficial. E nós realmente não compreendemos o que é o luto, até que nós mesmos temos que suportá-los. Subtópico 2, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Dor, tristeza, raiva. Todos esses são sentimentos naturais que temos quando estamos lidando com a perda de um ente querido. Nenhum desses sentimentos é errado ou infiel. Vivenciar as emoções que acompanham o luto faz parte do ser humano. Para cada coisa há uma estação, explica a Bíblia. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para chorar e um tempo para dançar. Saber que a morte e o luto são necessários pode não amenizar a dor, mas pode tornar a felicidade mais doce em sua época. O luto não é uma fraqueza, uma imperfeição ou um sinal de mal feito. É uma morte necessária da mortalidade. O luto que acompanha a perda de um ente querido é tão inevitável quanto a própria morte. O que quer dizer então a palavra luto? Luto vem do latim luctu e significa um sentimento profundo de tristeza e pesar pela morte de alguém. E qual é o sinônimo de luto? Morte, aflição, anojamento, desgosto, mágoa, pesar, solidão, tristeza. Quais são os 5 estágios do luto? É muito importante lembrar que um processo de luto pode ser complexo e não é igual para todos. O primeiro estágio é a negação. A negação nos ajuda a minimizar a dor avassaladora da perda. À medida que processamos a realidade de nossa perda, também estamos tentando sobreviver à dor emocional. Pode ser difícil acreditar que perdemos uma pessoa importante em nossas vidas, especialmente quando podemos ter acabado de falar com ela na semana anterior ou no mesmo dia. A negação não é apenas uma tentativa de fingir que a perda não existe. Também estamos tentando absorver e entender o que está acontecendo. O segundo estágio é a raiva. A raiva também tende a ser a primeira coisa que sentimos quando começamos a liberar emoções relacionadas à perda. Isso pode nos deixar isolados em nossa experiência. Também pode fazer com que sejamos como insensíveis pelos outros em momentos em que poderíamos nos beneficiar do conforto, da conexão e da segurança. O terceiro estágio é a barganha.
Ao lidar com a perda, não é incomum se sentir tão desesperado que você está disposto a fazer qualquer coisa para aliviar ou minimizar essa dor. Durante essa fase do luto, você pode tentar barganhar para mudar a situação, concordando em fazer algo em troca de ser aliviado da dor que você sente. Quando a negociação começa a ocorrer, você começa a prometer tantas coisas para Deus, que você pode ser capaz de, que você acha que pode influenciar o resultado. A negociação durante o processo de luto pode vir na forma de uma variedade de promessas. A negociação vem de um sentimento de impotência e nos dá uma sensação de controle sobre algo que parece tão fora de controle. Durante a negociação, tendemos a nos concentrar em nossas falhas ou arrependimentos pessoais. O quarto estágio é a depressão e o isolamento. Isso é tão comum. Durante a nossa experiência de processar o luto, chega um momento em que nossa imaginação se acalma e lentamente começa a olhar para a realidade de nossa situação atual. Negociar já não parece uma opção. Estamos perante o que está a acontecer. Nessa fase do luto, começamos a sentir a perda do nosso ente querido com mais frequência. Nosso pânico começa a diminuir, a névoa emocional começa a se dissipar e a perda parece mais presente e inevitável. Embora essa seja uma etapa muito natural do processo do luto, lidar com a depressão após a perda de um ente querido pode ser extremamente difícil e se isolar não é a solução. E aí o último, a quinto estágio é a aceitação. Quando chegamos em um lugar de aceitação, não é que não sentimos mais a dor, irmãos, da perda. Em vez disso, não estamos mais resistindo à realidade de nossa situação e não estamos lutando para torná-la algo diferente. A tristeza e o arrependimento ainda podem estar presentes nessa fase. Mas as táticas de sobrevivência emocional, de negação, barganha e raiva, são menos prováveis de estar presente durante essa fase do processo de luto. O luto é um processo doloroso, mas confiar em Deus pode ajudá-lo a passar por ele. Tópico 3. Fidelidade ao Senhor de meu dor. Enquanto ainda se recuperava das ondas de choque da catástrofe econômica, a notícia de uma tragédia pessoal ainda mais chega aos seus ouvidos de Jó. Uma tempestade tirou a vida de seus queridos, seus filhos. Como teríamos reagido a tudo isso? Bem, esta é a resposta de Jó. Nisso Jó levantou-se, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, que significa sinais de intensa tristeza e luto. Então ele caiu no chão em adoração a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois que Satanás o aflige com uma doença, Jó se senta em um monte de cinza, raspando-se com cacos de cerâmica e desejando nunca ter nascido. Jó lutou e lutou com o silêncio de Deus no meio do seu sofrimento. Mais de 25 vezes ele fez a pergunta, por quê? E ele continuamente pediu a oportunidade de se defender no seu caso diante de Deus. Jó entra na fornalha ardente do sofrimento. Quando estamos sofrendo, atacamos facilmente aqueles que mais amamos. Mas aqui está um negócio. Não precisamos habitar na terra da amargura. Se nos encontrarmos por aí, precisamos fugir de lá e ir direto para os braços do nosso Senhor. Jó nos mostra que ser crente nos protege do mal. No entanto, tudo o que passamos será muito melhor se não tivermos que passar por isso sozinho. Se rejeitarmos a raiva e o medo e depositarmos nossa confiança nele, ele nos verá vitoriosos do outro lado. Nesses dias atuais, todos nós estamos passando por situações inesperadas que não planejamos.
seja doença, morte, destruição ou miséria, cada um de nós faz uma escolha a cada dia de como vamos lidar com isso. Vamos atacar com medo, alienando-nos daqueles que deveriam ser nossos aliados, ou vamos nos unir à medida que nos aproximamos do único que é maior do que qualquer coisa que o inimigo possa nos enviar? Deus entende nossos medos, Ele sente a nossa tristeza, Ele se solidariza com nossas lutas, mas Ele vê o futuro e sabe que o que estamos passando é apenas temporário. Jó entendeu isso, a esposa dele não. E quanto a você? Você está confiando nele para vê-lo através dos bons e maus momentos? Sobre o tópico 2 da lição, a sinopse 2 diz assim: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Tópico 3 da lição, os cristãos e o luto. Subtópico 1, não culpe a Deus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu me lembrei do pai do cantor Cristiano Araújo, que lamentou a morte do seu filho de 29 anos após o acidente de carro na BR-153, em Goiás. Ele disse assim: é uma tristeza muito grande. Será que Deus existe? Todos os dias faço uma oração pedindo que Deus acompanhe ele nas viagens. Entro no carro, no avião e faço uma oração. Ele não estava com ele ontem? Então eu te faço essa pergunta: será que Deus existe? Precisamos ter cuidado à medida que nossa visão de sua soberania se expande, para não atribuirmos algo a ele de uma maneira que as escrituras não atribuem. Então, quando as coisas ruins acontecem, não culpemos a Deus, pois ele não tem culpa. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, basta perguntar a Jó. Elas acontecem porque o tempo e o acaso acontecem a todos. Eles acontecem como resultado de escolhas que fazemos ou escolhas que outros fazem. O salário do pecado é a morte. Elas acontecem por causa da natureza má, enganosa e conivente do diabo, que procura nos devorar. Elas acontecem porque o nosso mundo está cheio de pessoas más que jazem sob o domínio do ímpio. Nosso Deus é bom, sempre, e agradeçamos por isso. Sobre o tópico 2, vivendo o luto. Luto é a nossa reação natural a uma perda. Sentimos uma dor profunda e dolorosa quando alguém que amamos não está mais conosco. Quando alguém que amamos se foi, sentimos as dezenas de emoções que vêm com o luto. Tristeza, raiva, culpa, medo, solidão. E mais do que eu posso listar aqui a vocês, irmãos. Embora a fé de que alguém está em um lugar melhor, ou que você vai vê-lo novamente, possa ser um conforto, isso não remove a dor de quem a pessoa se foi. Não muda o trauma que possa advir de ver alguém sofrer de uma doença prolongada, como eu passei com a minha filha. Isso não elimina a raiva, a culpa, o arrependimento ou inúmeros outros sentimentos que podem surgir após uma morte. Não é que a sua dor e sua fé devam estar separadas. É que você deve se lembrar de que a profundidade de sua dor não implica uma perda da sua fé. O problema com a afirmação, aqueles que creem não precisam se entristecer, é que se sente que o inverso deve ser verdadeiro. Aqueles que sofrem não acreditam. O que estamos aqui para dizer é que todos vocês que sentiam que sua fé deveria ser suficiente para eliminar sua dor, é o seguinte: experimentar o luto não indica que uma perda de fé. Quando uma pessoa de fé profunda perde alguém, é importante lembrar que o luto é sobre sua própria experiência de perda. É perfeitamente razoável que alguém acredite que seu ente querido está em um lugar melhor e ainda se sinta sobrecarregado com a dor de ser separado dele.
Além disso, uma pessoa que pode acreditar em um plano maior, tudo isso enquanto ainda experimenta a dor da ausência. Não é egoísta lamentar e definitivamente não é uma perda de fé. É uma reação normal a uma situação devastadora que pode coexistir com o conforto da fé e da espiritualidade. Subtópico 3: mantenha a esperança. Quando Lázaro adoeceu e morreu, a comunidade foi até suas irmãs Marta e Maria para consolá-las. Aceite o serviço e os ouvidos atentos das pessoas ao seu redor que querem ajudar. Quando você estiver pronto, é importante que você compartilhe sua perda, sua dor e sua raiva. Marta transmitiu sua frustração por Jesus ter estado fora quando Lázaro morreu. Jesus mostrou seu amor por ela e chorou com ela. Acredito que ele vai curar as feridas da perda. Você pode chamá-los de amputação sem profanar a preciosidade da memória. Acho que às vezes temos tanto medo de que isso for curado muito rapidamente. Será uma desonra para o seu ente querido, porque de repente você estará apenas fazendo os seus negócios como de costume, trabalhando. Vai parecer que você não está se importando. Eu acho que todos nós sentimos isso e ainda assim, o Salmo 143, versículo 47, versículo 3 diz: Ele cura os de coração partido e amarra suas feridas. Você não precisa se apressar. Quando vier, não será de forma alguma uma diminuição da preciosidade daquele que foi levado. Não fique achando que de repente o seu luto durará menos tempo que outra pessoa, que você amava menos que a outra pessoa. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. A sinopse da lição 3 diz: no período de luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Para concluir, irmãos, a dor é real, tá? Sentimentos de perda no luto são coisas que experimentamos em nossas vidas. Mas Deus é o nosso curador e nos levará de um extremo ao outro. É o plano de Deus para nos fazer bem mais uma vez. Eu com 2 meses que perdi a minha filha, que o Senhor recolheu, estou aqui. E o processo do luto para cada um é diferente. Faz parte da nossa natureza. Precisamos aprender a lidar com essa situação. Eu acredito, eu que estou vivendo o luto hoje, que nós, igreja, precisamos aprender mais sobre esse assunto. Eu acho que essa aula seria muito bom. A sensibilidade do Espírito Santo para podermos ensinar o processo do luto. Porque há pessoas que ficam em um processo tão extenso e não aprender a lidar com isso é muito sério, que leva pessoas à depressão profunda. Mas eu louvo ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas e na vida da minha filha. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um vídeo. A paz do Senhor a todos.